Salve, rapaziada, ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube, começando mais um Papo Mundo Moto. Hoje a gente vai falar sobre o panorama do Mundial de MotoGP 2023, recém-completados 1000 grandes prêmios, uma marca realmente histórica. E para falar conosco sobre isso, a gente chamou um especialista no assunto, uma pessoa que acompanha muito o Mundial de Moto Velocidade, de MotoGP, há muitas temporadas, que é o Luiz Nazareno Maiolino, que vai conversar com a gente hoje. Salve, Luiz Nazareno! Como é que vai, Vossa Excelência? Tudo bem? Beleza, tudo jóia. É uma satisfação conversar com você sobre o Mundial de Moto Velocidade. A gente tinha combinado a presença do Marco Túlio Bezerra, que também é outro especialista no assunto, mas por problemas técnicos que acontecem em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os canais, não conseguimos, agora já botei aqui, não conseguimos ainda fechar o circuito com o Marco Túlio, que a hora que aparecer será muito bem-vindo. Eu vou até desligar aqui. Aqui a gente estava conversando pelo WhatsApp, mas eu vou desligar, porque senão fica no fundo aqui. Ô, Nazareno, como é que é o teu envolvimento com o motociclismo, como motociclista e também como torcedor, acompanhante, conhecedor das provas de motociclismo esportivo? Bom, eu comecei, já tem muitos anos, eu não vou nem me lembrar quantos, foi 75, com a vitória do Johnny Cecotto no Mundial de 350, batendo o Agostini, né, naquela época, e ele ganhou a 350, depois o Agostini ganhou a 500, porque com a Yamaha em cima do Phil Wills, né, porque ficou muito danado, né, de ter perdido para um venezuelano que tinha acabado de chegar da Europa, né? E dali eu acompanhava o Cecotto de corridas aqui na América do Sul, então quando ele foi para a Europa, eu passei a acompanhar ele também. E dali para frente eu só acompanhava direto, né, dentro das nossas limitações, né, porque antigamente não tinha essa facilidade de internet, da gente poder assistir as corridas, né, ao vivo, a gente tinha que suar para conseguir uma informação, uma coisa assim. É verdade, era tudo em revistas, né? Então tinha revista, um atraso muito grande. A gente está esperando o comparecimento do Marco Túlio, que está aqui no telefone, mas ele está com uma dificuldade técnica lá na câmera e a gente pediu para ele usar o celular para fazer contato conosco. E assim que ele chegar, vai ser muito bem-vindo. Estamos começando essa conversa falando sobre o panorama do Mundial de MotoGP 2023. O Marco Túlio é grande conhecedor também desse assunto, já esteve lá conosco no Sport TV várias vezes. Nós já nos reunimos para conversar sobre esse assunto algumas vezes. E aguardo a sua presença, Marco Túlio. Apareça, por favor. Tá? Se for possível. A gente sabe que a internet facilita muitas coisas, mas quando não funciona bem, é uma dificuldade muitas vezes intransponível. Nós estamos assim, há algum tempo tentando fechar essa conversa e por um motivo ou por outro a internet cai e tudo mais e a gente não consegue. Mas o Luiz Nazareno, ele participou de um concurso mundial que era para você mostrar o seu conhecimento, o quanto você sabia de MotoGP. E o vencedor ganhava. Conta essa história, por favor. Na realidade, era o antigo, era pelo site da MotoGP, o antigo Fantasy MotoGP, né, que agora foi totalmente remodelado, né? Era o Fantasy. Só que o Fantasy que a gente disputava era simplesmente apostar nos 15 primeiros colocados de cada grande prêmio. E eu fui apostando, né? A gente vai colocando, você tinha até meia hora antes de iniciar a corrida, você podia alterar a tua classificação. E a gente foi apostando e eram mais de 7.000 candidatos, mais de 7.000 participantes no mundo inteiro. Todo mundo que tinha acesso ao MotoGP.com, que tinha um cadastro lá, podia participar, era gratuito. E eu, na última etapa, eu estava atrás de um inglês, e na última etapa passei ele e ganhei o prêmio, que na época era um capacete do Valentino Rossi, autografado, original, e infelizmente não consegui receber o prêmio por causa dos problemas
da Receita Federal, né? Porque a Receita Federal aqui não deixa você receber nenhum presente, nada que não tenha que pagar imposto, mesmo que seja presente, né? Então, eles É caso a caso, né? É caso a caso, pois é. Eles estipularam. Foi uma tristeza imensa, porque era um capacete super significativo, além de caro, né, autografado pelo Valentino Rossi. A gente tinha combinado, vamos ver se eu consigo da Dorna me entregar e eu levo para você. Acabou que a Dorna também não autorizou fazer dessa maneira. Eu teria trazido de bom grado. Você sabe que capacete é uma coisa difícil de trazer. Você vai viajar difícil, dá para trazer um capacete. As pessoas não têm noção, né? Que é aquela teoria do que o não a gente já tem, né? Mas o capacete é uma coisa difícil. Mas eu teria trazido fácil, mas porque lá a própria Dorna achou que não podia me entregar porque era para você, era um presente pessoal, e acabou que o Luiz Nazareno não recebeu esse presente. Não recebi. Qual ele mereceu, porque era uma competição internacional. E ganhou, mas de toda forma você mostrou o quanto você conhece, o quanto você acompanha e o quanto você sabe do campeonato, que acabou de completar 1.000 grandes prêmios, né? 1.000 grandes prêmios. Primeira modalidade do esporte a motor que completa 1.000 grandes prêmios, foi uma festa grande lá na França, né? E eu vou começar assim, mostrando a classificação da corrida, né? Para a gente ver que foi uma bem maluca, né, o Nazareno? Porque bem maluca, bem mais maluca. de um terço do grid. Exato. O que você achou dessa? Eu acho que a temperatura estava um pouco frio, né, na França, né, estava lá um pouco frio. A temperatura dos pneus, eu acho que deu uma certa trouxe um certo problema para os pilotos, né? Houve alguns tombos ali que eu achei que foram mais realmente por temperatura baixa, né? Que o pneu não chegava na temperatura ideal de funcionamento, apesar de que os primeiros tombos ali foram simplesmente por questões mesmo de afobação, né? dos pilotos, né? O tombo Bagnaia já começou com o Alex Marques querendo jogar todo mundo para fora da pista, quase fez um strike. Pois ele não fez. Pois aí a gente vai para uma questão que é a principal questão, né, no momento. O critério de punição. Porque o que o Alex Marques fez foi agressivo. Mas não foi nada que não tenha sido feito antes, né, por outros pilotos. Sim. Então... E eu não entendi também por que deram a penalidade de volta longa para o Brad Binder, que o Brad Binder não tinha opção. Ele tinha que ir para fora da pista. E disseram que ele cortou a chicane. Ele não cortou, ele foi jogado para fora. É um critério realmente difícil. Agora, o tombo o que eu achei mais incrível foi o tombo a disputa entre o Viñales e o Bagnaia. Ali era uma disputa de quarta volta. Não tinha necessidade daquela agressividade toda. De quarta volta de 27 voltas, né? Então, 27, assim... Pois é, não tinha essa necessidade daquela agressividade toda. O Bagnaia, com uma moto bem superior, era frear, entrar atrás e depois, logo na primeira curva, passar de novo. Sim. Que foi o que o Mark Marques falou, né? Ele falou, que o Bagnaia reclamou, isso foi na sprint, né? Foi no sábado. Né? Aí, o que você achou? O que você está achando desse novo formato? Olha, eu sinceramente não gostei, não gostei. Eu achei que porque eu achei assim, primeiro que é uma corrida que ela não, no caso da Superbike, por exemplo, você tem a formação a sprint leva à formação do grid da segunda corrida, né? Nessa a sprint só vale os pontos e mais nada, né? É uma corrida praticamente de exibição, né? E eu acho que assim, no nível atual da MotoGP, ela representa um risco muito grande para os pilotos. Está representando um risco muito grande para os pilotos. Porque eles estão com a faca nos dentes. Se concordo totalmente. A gente ainda tem 555 pontos em disputa por conta desses 37 a cada prova. Só que eu acho que concordo com você quando você fala que na Superbike, a Super Pole Race determina a posição do grid da segunda corrida, né? Da corrida 2. Né? Então,
tem um objetivo, né? Um objetivo, isso. Né? Se você está mal classificado, você tenta aquela corrida, e de toda forma são 3 corridas, né? Aí são 62 pontos por corrida. Sim, são 62 né? pontos por corrida. Né? Então, é uma chance muito grande de ter uma reviravolta no campeonato. Né? Mas na MotoGP, além de não contar para o livro de recordes, não contar como estatística, não tem pódio. Não conta. Né? E é um fator a mais para os pilotos se exporem a risco. Eu acho que ele é válido comercialmente, mas esportivamente... Comercialmente, sim. Comercialmente, eu acho que foi uma boa. E não há como negar, né? Que deu certo. Sim. Né? Mas esportivamente, eu acho que é um risco muito grande para os pilotos. Nos Estados Unidos, a gente foi 3 vezes nos Estados Unidos. É sempre meia boca a arquibancada, sempre. Então, eles não vão nem na Moto3, eles não vão nem na Moto2, vão só na MotoGP, vão só no treino da MotoGP e vão embora para casa. Né? Então, sob esse aspecto, eu achei bom. Mas pelo aspecto dos pilotos e das equipes, que são quem faz o espetáculo, né? Eu achei bem perigoso. Deixa eu ver se o Marco Túlio consegue entrar. Deixa eu ver aqui. Marco Túlio, apareça. Salve, salve. Aê! Grande Marco. Se você nos escuta, Marco Túlio? Alô? Alô? E aí? Tá um pouco baixo. Marco, você está me ouvindo? Está ouvindo? Alô? Estão ouvindo agora? Estamos ouvindo. Bom dia! Salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está nos ouvindo? Você está nos ouvindo, Marco Túlio? Está travando aqui um pouco. Não, assim, a internet é precária. É tudo precário. O mundo está precário, né? Acho que agora deu uma melhorada. Tira o fone e deixa no som ambiente. Tira o fone do celular e deixa no viva voz. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Aí, eu vou te remover, aí você tenta ajustar aí e a gente volta novamente, tá? Assim, nós já tentamos fazer de várias maneiras e ainda não conseguimos fechar essa triangulação. Mas eu estou conversando com o Nazareno sobre as mudanças no Campeonato Mundial para 2023, e são muitas mudanças, né, Nazareno? Você que acompanha. São muitas mudanças simultâneas, então não teve tempo de testar, né? Isso. E, assim, acho que as classes de acesso estão sendo muito prejudicadas por esse novo formato. O que você acha? Muito prejudicadas. Eu acho que eles tinham que realmente dar um pouco mais de... Talvez essa fosse uma melhor solução, né, para ganhar mais público, era dar um pouquinho mais de upgrade, né, para as classes de acesso, né, como era antigamente, porque antigamente a gente tinha... Vou botar o Marco Túlio enquanto tu tá no Mario Bros aí. Não, já foi. Não, é porque as classes de acesso antigamente eram muito importantes, né? 125, 250 e 500, poxa. Sim, você fazia uma carreira, né? Foi campeão só de 125 e foi um dos 50 e 125 e foi um gênio da motovelocidade, né? Sim. Então, o que acontece é isso, é que eu acho que as categorias de acesso tinham que ter um pouco mais de importância, e eles estão deixando isso de lado, estão transformando praticamente numa Fórmula 1, né? Que onde você tem Fórmula 2, Fórmula 3 praticamente não existe, é só para matar o tempo, e a Fórmula 1 é que é o bom do negócio. Mas eu acho que a motovelocidade nunca foi assim, sempre foi
sempre foi com as categorias bem... Inclusive, vários pilotos, né? A gente pode aqui contar vários pilotos que fizeram a carreira toda nas categorias de acesso. Nunca chegaram à MotoGP. Estão conseguindo me ouvir aí? Estamos conseguindo te ouvir. Estamos. Max Piatti é um grande exemplo disso. Foi tetracampeão mundial de 250 e nem por isso é desrespeitado como piloto. Sim. O exemplo que você deu é perfeito, do Nieto, né, que nos deixou bestamente, mas ele tinha um prestígio inabalável na Espanha. E aí, galera? Nunca estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Você nos ouve? Não estou conseguindo ouvir. Você não está conseguindo ouvir? Porque, assim, eles lá sabem da dificuldade que é. E se é dificuldade para espanhol, imagina para brasileiro, né? Imagina para brasileiro. Né? E na própria MotoGP eram 24 vagas e agora são 22, contra 30 nas classes de acesso, às vezes mais de 30, né? Pois é. E infelizmente não tem vaga para todo mundo na MotoGP. Você vê o que aconteceu com o Remy e o que está acontecendo com o Augusto Fernandes, que fez um corridaço, mas está ameaçado de degola, né? De degola, assim. Exato. Porque hoje a gente está vendo aí uma certa assim, eu vou dizer, uma certa escassez de pilotos, né? Já teve, né? Só o Augusto Fernandes subiu, né, para a MotoGP esse 2022 para 23, né? Só Sim. teve o Augusto Fernandes, porque, na realidade, isso ia acabar acontecendo uma hora, porque os pilotos são muito jovens, né? Ainda não conseguiram se expressar da melhor maneira possível. Bastianini, Bezzecchi, o Luca Marini, são muito jovens, eles ainda têm que dar um pouco mais de oportunidade a eles para eles mostrarem o potencial deles. Eu acredito muito no Bezzecchi e no Bastianini, como pilotos que realmente... Sem contar um que eu acho que realmente está... É um piloto que, se ele colocar... se a moto der um pouquinho mais de oportunidade a ele, vai ser sensacional, que é o Brad Binder. É um piloto que realmente é muito técnico e está se especializando na sprint race, né? Especializou na sprint race. E largando lá da terceira fila, quarta fila, né? Ele largou em 10º, né? Pois é. E veio chamando... E numa corrida curta. E a KTM desenvolveu muito, né? Desenvolveu muito. A KTM, graças ao Pedrosa, que foi o rejeitado da Honda, né? O Alberto Puig disse que ele não tinha condição de ser piloto de teste da Honda, né? E agora está provando que realmente... Fora e dentro da pista, inclusive lá em Sim, fora e dentro da pista. Foi muito bem. A KTM cresceu muito. E aí você falou do Alberto Puig, da Honda ter deixado de lado, dito que o Pedrosa não serviria como piloto de teste, porque ele é um piloto muito singular, que é muito leve, não sei o quê. E ele está conseguindo desenvolver a KTM como nunca antes, né? Porque o Zarco falou que essa moto era uma merda. O Zarco estava lá, falou na França. Quer dizer, na França, né? E foi demitido. Quer dizer, a KTM não está poupando recursos, mas se você não tiver um direcionamento, que é o que eu acho que acontece na Honda, não adianta você gastar, né? Porque ninguém tem mais recurso do que a Honda. Ninguém acha que tem mais recurso do que a Honda. E mesmo assim eles não conseguem fazer uma moto... Eu até não me lembro quem foi que disse isso, mas eu acho que foi até você mesmo que falou que a Honda tem mais de 100 engenheiros e a Ducati tem 1.200 engenheiros. Pois quem disse isso foi o Pecino, que visitou a HRC. Ele disse o HRC. 1.200 engenheiros. 1.200 engenheiros. E a Ducati tem quantos? 10, 12? Pois é. Mas a Ducati, o que eu acho, assim, você está com o Bagnaia aí atrás de você, que é um piloto que no ano passado conseguiu recuperar um atraso de mais de 90 pontos num campeonato que não tinha corrida de sprint, né? Então, era um campeonato de 25 pontos, né? Então, agora com 37 pontos, qualquer um está na briga, especialmente o pessoal da Ducati, inclusive o próprio Bastianini, né? Sim. Porque o que a gente está vendo? Aí eu vou jogar aqui a classificação do campeonato. A gente está vendo
O Bagnaia liderando com 94 pontos, depois de 5 etapas. Quer dizer, poucos pontos. Poucos pontos, muito poucos. Não. Até porque o Bagnaia, que para mim tem a melhor moto do grid, indiscutivelmente, porque o Bastianini também teria, mas não está conseguindo correr pelos acidentes, ele não conseguiu deslanchar, porque são 3 zeros, né? 3-0 pontos. E isso vai fazer falta no final do campeonato. Com certeza vai fazer falta para ele no final do campeonato. Pois é, assim, eu acho que ele ainda tem a chance de puxar mais pontos, porque ele tem, como você falou, a melhor moto. Mas o fato é que em 185 pontos disponíveis, que eu estava fazendo a conta aqui, que eu fiz. Pois no fiz exato, em 185 pontos disponíveis, ele marcou metade. Sim, pois é. Ele marcou metade, quer dizer, ele jogou fora metade dos potenciais pontos, né? Coisa que, por exemplo, o Marc Marques de 2019 não teria feito. O Marc Marques de 2014 não teria feito. Não teria feito. Pois é, com tudo isso, ele está um ponto na frente do Bezzecchi, e se não tivesse tido a corrida de sprint, o novo líder seria o Bezzecchi. Então, seria o Bezzecchi. Assim, de 185 pontos, você marcou 90, porra, com a melhor moto, sendo o número 1 do mundo, coisa que eu adorei. Não sei o que você acha em relação a isso. Adorei o Bagnaia usar o número 1, mas adorei. Tá pesando. Tá pesando. Não, eu acho que é fundamental o piloto usar o número 1. Poxa, é uma coisa que eu até compreendo. Por exemplo, o Marc Marques ganhou 8 títulos, ele pode até agora já nem querer mais usar o número 1, mas já ganhou tanto que... Mas, o piloto, isso é uma coisa histórica, né? Uma coisa, poxa, maravilhosa. Porque a pressão dos outros vai existir com 46, com 93, com 1, com 12, qualquer um deles que estiver na posição de primeiro piloto. E aí, a gente volta para o aspecto comercial. Comercialmente é bom ter um número 1, pô. Né? Sim. Para o cara que nunca foi, quem é o campeão? É o número 1. Em qualquer esporte é assim. Eu sou da época em que você deve lembrar, os pilotos eles recebiam a numeração, não podia escolher. A numeração era a numeração do campeonato passado. Então, o campeão era o número 1, o segundo colocado número 2, número 3, e aí vai, até o 10º colocado. Daí para frente, quem podia escolher os números, mas até o 10º colocado era fundamental. Você era obrigado a usar. Era obrigado a usar o número da classificação para justamente quem está vendo pela primeira vez já saber, olha, esse aqui foi o 4º colocado no ano passado, esse foi o 3º. No ranking mundial, é o 4º. No ranking mundial. No ranking mundial, né? Foi o 4º colocado. Até por isso que o Alexandre Barros foi várias vezes 4º colocado. Ele acabou gravando o número 4 depois, né? Porque depois acabou isso, mas era uma referência importante para quem não conhece. E você aí citou o Marc Marques. Marc Marques, qual é a sua opinião do estágio atual do Marc Marques? Olha, eu acho, sinceramente, ele me surpreendeu bastante nessa corrida. Não esperava que ele voltasse no nível que voltou. Mas ele parece o Marc Marques de 2019. Né? Está andando, porque a gente tem que levar em consideração a motocicleta que hoje é a Honda. Né? A Honda hoje é uma motocicleta muito... Não é a de 2019. Não é a de 2019, com certeza. É uma motocicleta muito difícil de andar. Haja visto que durante até uma fase da corrida, depois eu não me lembro nem em posição que terminou, mas o pessoal, ele era o 2º colocado no Grande Prêmio, e o pessoal lá atrás, o segundo colocado, o segundo da Honda era o Alex Rins, 15º. Quer dizer, isso já mostra que... E os outros todos lá atrás. Isso já mostra o que é, sem contar os pilotos que a Honda demoliu ao longo do tempo, né? Que foi Jorge Lorenzo, o próprio Dani Pedrosa, o Paul Espargaró, demoliu. O Alex Marques. Porque a moto já vem, Alex Marques, a moto já vem demolindo pilotos ao longo do tempo. Ela só vinha conseguindo andar bem porque o Marques ele fez a moto ao estilo dele. Agora ele não consegue mais, pelos anos que ele ficou parado, a moto teve que se desenvolver de uma maneira diferente. E essa moto de 2019, que o pior resultado dele em 2019 foi segundo, quando não caiu, quando caiu foi um problema até. Essa moto era a moto que o Dani Pedrosa vinha desenvolvendo até 2018. A moto de 2019 para de 2018 mudou pouco, assim como a Yamaha
de 2017 mudou muito pouco, de 2018 mudou muito pouco, e quando resolveu mudar, não foi o caminho ideal, né? Sim, sim. Eu acho que o Marx, ele mesmo diz que tem sequelas, que tem que andar com o braço assim, assado, mas o fato é que ele tem obstinação para ganhar, né? Obstinação. Então, ele não quer saber, bicho, ele não quer saber. Ele falou antes da corrida, ele falou, eu miro no top 8. Eu falei, porra, acredite quem quiser que ele mira no top 8. Ele mira pódio, ele mira um pódio, sempre. Pódio, né? sempre. Em qualquer situação, né? Então, assim, o que eu acho que onde você tocou num ponto é que as motos evoluíram muito de 2019, porque ele caiu na primeira corrida de 2020 até 2023. Né? As motos evoluíram muito de aerodinâmica. E essa aerodinâmica, esse peso que elas têm, as asas, aquele peso todo na dianteira, te obriga a ter mais preparo físico ainda, né? E isso eu acho que até eu vi um comentarista, eu não me lembro o nome dele, mas é italiano, falando que ele acha que essa parte justamente da aerodinâmica, que hoje em dia é o que está sendo mais desenvolvido nas motos, até por questão de regulamento, né, de limitação de regulamento de motor, de câmbio, os japoneses eles não são tão bons quanto os europeus, né? Ele acha que isso é uma coisa que explica um pouco a questão das motos europeias, principalmente as italianas, né? Também, mas a KTM é a mesma coisa, apesar de não ser italiano, mas essas motos estão andando bem mais porque eles têm um conhecimento aerodinâmico muito maior do que o japonês. O japonês, ele até por uma questão de princípios, né? Eles não admitem, por exemplo, contratar um engenheiro europeu que entenda de aerodinâmica para poder desenvolver a aerodinâmica deles. Eles querem ganhar com o método japonês, usando o método japonês. E hoje em dia está difícil. Porque... E todo mundo está atrás da Ducati, né? Porque o desenvolvimento da Aprilia e da KTM tem muito a ver com os empregados da Ducati, os engenheiros, os técnicos, eles tiraram da Ducati. Tiraram da Ducati, sim. Hoje a KTM é praticamente uma filial da Ducati. Tem muita gente trabalhando lá. Pois é, e a KTM é um fenômeno total. Acho que é o maior fenômeno de 2023, porque ela usa uma suspensão própria, né? Ela usa uma suspensão própria, usa um motor, um chassi que é meio tubular, né? Meio delta box, meio tubular. Meio tubular, né? Isso. E usa uma tecnologia de ciclística e suspensão diversa de todos os outros. E dá certo. Porque a própria Ducati errou quando fez isso com o Rossi e o Preciosi lá naquela época, 2011, 2012, foi horrível, que eles abandonaram o quadro de carbono, né? Abandonaram a treliça, depois abandonaram a treliça e carbono. Isso, né? Isso. Então, assim... E aí partiram para o convencional, convencional para a MotoGP, né? Que é o Delta Box. Né? O padrão, né? O padrão, né? Mas eles têm... Quer dizer, a Ducati tem aquele negócio do orgulho, né? Tal, do orgulho, mas, como eles são menores, eles conseguem propostas de testes e pesquisas com mais velocidade do que os grandes fabricantes. Né? Agora, outra questão também não resolvida é como é que a Suzuki, com uma moto que estava competitiva, fechou o campeonato vencendo tudo, se retira das pistas. Então, acho que o mundo está em crise. Não só a internet, não só a gente está com o problema do Marco Túlio, que certamente estaria abrilhantando esse debate, que também conhece muito, mas assim, a estrutura do mundo está difícil. E você sendo menor, talvez você tenha mais agilidade para se adaptar a essas realidades. Isso, né? Para resolver as coisas. Né? A Suzuki realmente foi uma decepção ela ter largado, porque ela largou, acho que no melhor momento dela, porque ganhou as 2 últimas etapas, né? Pois é, e aí a Honda foi lá e contratou o engenheiro-chefe da Suzuki, né? O Kawauchi, poderia ter contratado todo mundo. A Honda e a Yamaha podiam ter dividido o espólio da Suzuki e ver se isso... Porque hoje a Yamaha é a única 4 em linha e é bem difícil, porque foi o que o Quartararo falou. Ele falou assim, o motor melhorou, mas o motor melhorando... aumentou as dificuldades que a gente tinha para controlar a moto, que era uma grande vantagem dela, né? Então, ela
tinha menos potência, tinha mais agilidade. Ela ganhou um pouco de potência, mas não o suficiente, e perdeu um pouco de agilidade. Enquanto os outros, não é que eles não tenham melhorado, é que os outros melhoraram mais, né? É porque existe a coisa de alguns anos atrás, poucos anos atrás, a Yamaha era o melhor, sempre foi considerada a melhor moto para um novato entrar na MotoGP, porque era a moto mais fácil de guiar. E hoje em dia já não é mais. Porque eu acho que eles, com a questão da potência do motor e principalmente do torque, né, das saídas de curva, que hoje em dia a Ducati é mestre nisso, até a Yamaha desbalanceou a moto, né? Ela conseguiu um motor que é bem potente, mas eu acho que ele está comprometendo um pouco a ciclística. De repente, não sei, o quadro pode estar... Eles comprometeram a ciclística da moto, coisa que a Suzuki conseguiu não comprometer a ciclística. A Suzuki melhorou muito, o torque melhorou, a velocidade final e não comprometeu a ciclística. Por isso que eu achei um absurdo eles terem saído da MotoGP, porque eles tinham moto para ganhar o título de novo. E sem equipe satélite. E nunca teve equipe satélite. Nunca teve equipe satélite, pois é. Uma das vantagens da Ducati é ela ter 8 telemetrias para comparar. E as motos são todas muito boas. Todas muito boas, pois é. E a Suzuki conseguiu isso sem parâmetro, né? Sem parâmetro, pois é. E foi uma grande evolução, porque a Suzuki ela melhorou muito o motor, porque ela tinha o mesmo problema da Yamaha. Ela era uma moto muito fácil de guiar, mas para os pilotos guiarem, mas em termos de motor ela ficava muito para trás. Era uma cópia, essa Suzuki que voltou, né, depois da época do Bautista, era uma cópia da Yamaha. Né? É uma cópia da Yamaha, exato. Pois é. E outra coisa que você falou, que eu também achei interessante e lembrei de um outro aspecto, que o Quartararo falou que sentiu síndrome compartimental, que ele já tinha operado, ele já operou. Aí eu até perguntei para o meu ortopedista, quando eu corri eu ia mais no ortopedista do que no dentista. E muitos amigos ortopedistas. Porque, essa operação, você refazer, é porque alguma coisa não está funcionando bem, porque o Quartararo já fez essa operação em 2021, quando ele foi campeão. Lembra que ele teve aquele problema? E agora está sentindo o mesmo problema. Então, as motos estão cada vez mais difíceis de pilotar, e isso se reflete. E você, com a corrida e com tantos comandos que você tem agora, que não tinham na época do 2019, do Marques, não tinha esse rebaixamento de traseira. Já tinha o controle de tração, largada e tudo mais, mas não tinha esses controles minuciosos que tem agora. São mais coisas para o piloto controlar, né? Sim, o rebaixamento de traseira, que agora é fundamental, né, nas saídas de curva. Né? Eu acho que realmente as motos japonesas, tanto a Yamaha como a Honda, estão numa situação bem difícil mesmo. Bem difícil até por uma questão do futuro, né, da renovação dos contratos, porque os contratos vão começar agora, final de 2023, já vão vários contratos acabar. Então, isso vai ter um grande impacto na renovação dos contratos, né? Porque até eu estava vendo uma reportagem, foi do site desses, GP One, falando do Paulo Ciabatti da Ducati, falando... perguntaram a ele se o Martin ia realmente aceitar o convite da Yamaha. Ele disse: você acha mesmo que o Martin vai largar uma Ducati para uma Yamaha? Uma Ducati do ano. Uma Ducati do ano. Pô, ele tem uma Ducati do ano. Para uma Yamaha, hoje, não tem condição. Pois é, a situação assim, é bem difícil. O próximo grande prêmio é na Itália, e a gente vai ter o Bezzecchi e dois italianos, com duas motos italianas separadas por um ponto no campeonato, numa pista onde a Ducati voa, né? Onde a Ducati voa. 365 km por hora. É uma pista onde a Ducati treina também, né? Treina também. A pista, a Mugello é da Ferrari, né? E a Ducati tem livre acesso à pista. Então, realmente, é complicado. É complicado agora, porque... Pois é complicado e tem mais, assim... Acho que vai ser um duelo entre Bagnaia e Bezzecchi, com o Binder correndo por fora, e o Marc Marques é o Marc Marques, né? Sim, Marc Marques é o Marc Marques. Né? Mas o Bezzecchi está numa posição, a meu ver, até melhor
do que a do Bagnaia. Que o Sim, Bagnaia com tem toda aquela certeza. pressão do Bastianini Pressão. fora, né? Os Pressão. substitutos não estão à altura. O Bastianini deve voltar. E o Bastianini vai voltar também a fim de espalhar mais gente na pista, a fim de subir no topo do pódio. Então a gente Sim. tem esse combate interno das Ducatis, que tem o Bezzecchi, tem o Alex Marques, que o Alex Marques é um pouco trapalhão, né? Mas, um pouco trapalhão, né? Mas ele consegue andar rápido. Ele está andando como nunca andou. Está andando na Ducati como nunca andou na Honda. Né? Então, é mais um complicador para as japonesas, que as japonesas têm o Marques e tem o Quartararo. O Marques dando tudo e o Quartararo dando tudo. E os companheiros de equipe, no fundo do poço, né, cara? Pois é, completamente isso. A vitória do Alex Rins nos Estados Unidos foi uma coisa assim, um ponto fora da curva, porque aquela pista, o Rins, ele adora aquela pista, ele ganhou ali de Moto2, ele tem muita... Ganhou de MotoGP também, né, com a Suzuki. Ganhou em 2019, né? Acho que foi a última corrida que a gente fez do local, foi essa, lá de Austin, né? E o Guto queria. E o Valentino Rossi estava andando bem, foi naquela. O Valentino Rossi estava andando bem. O Valentino Rossi ia ganhar. Estava ganhando. Aí o Guto assim, vou cantar o hino, vou cantar. E aí o Rins passou ele, cara. O Rins passou ele, pois é. Mas a moto do Rins era muito mais no chão do que a do Rossi. Né? Muito mais no chão. Estava numa fase, já em 2019, já estava numa fase muito boa. Né? Pois é, e o Rins ganhou essa corrida pelo conhecimento dele da pista, e não por causa da moto. A moto, acho que até atrapalhou ele, porque a Honda, hoje em dia, realmente está muito difícil de conseguir achar uma solução, apesar de todo o dinheiro do HRC, né? Apesar de todo o dinheiro do HRC, está difícil de achar uma solução. Mas eu acho que o grande problema justamente é isso impactar nas renovações, né, de contrato para o próximo ano, porque aí nós vamos ter... A Yamaha vai ter dificuldades, né? Vai ter dificuldades. E tem dois para subir. Um que tem que subir, que é o Acosta, né? Que se não subir, vai ficar livre para negociar. E todo mundo o Acosta tem 18 anos, né? Pois é. É uma situação difícil. Porque os segundos pilotos, tanto da Honda quanto da Yamaha, não estão bem. Então, são vagas em potencial. Acho que o contrato a exceção do contrato do Morbidelli e do Fernandes, se não me engano, acho que todos os contratos vão até 2024. Foi 2022 renovado, 23, 24. Menos o do Morbidelli. Quer dizer, o do Morbidelli está muito fragilizado. Né? O Morbidelli está numa situação muito difícil, porque ele tem que, pelo menos, acompanhar o Quartararo, e não está nem sombra disso. Não está. E o Mir também na Honda está... Assim, eu acho que o Mir, o contrato dele vai até 2024, mas esses contratos todos podem ser rompidos com uma cláusula ou de desempenho, ou de multa, né, de alguma maneira. O próprio contrato do Marques vai até o fim de 2024, mas se fala, você deve ter ouvido, né, se fala de uma combinação maluca, porque o Peter estava lá na corrida de domingo, para falar com o Espeleta, que quer colocar uma equipe Husqvarna com o Pedro Acosta e mais um. E quem seria o mais um? Né? Pedro Acosta, bem provável. Eu acho uma injustiça tirar o Augusto Fernandes. Eu acho que não vão tirar. Eu acho que o argumento deles, acho que é forte. Se a Ducati tem 8, por que eu não posso ter 6? Se tinham 24 no ano passado. Né? E eu estou avançando, eu estou movimentando as corridas. Né? O Brad Binder está movimentando as corridas. Né? O Oliveira movimentava. Né? O próprio Jack Miller, né? Se não cai... Sim, o Jack Miller foi uma grande surpresa do ano. Pois é, não se esperava que ele fosse se adaptar tão rápido. Né? Se adaptar tão rápido a moto. O Miller, eu acho que não passa muito disso, cara, de sair... Não passa porque ele não... o piloto, para ganhar, precisa ter consistência, precisa marcar ponto, não pode ficar caindo toda hora. Ele, para ganhar o título, vai ganhar uma corrida aqui, uma corrida ali. Não... Isso, adorei esse seu comentário para a gente passar para a Moto 2. Tá? A Moto 2, o que a gente teve dessa vez? Deixa eu botar aqui o quadrinho. Arbolino, né? Tivemos
mais uma do Tony Arbolino. Sim, o Arbolino eu acho que é o outro que vai passar. Mais uma bola fora do Acosta. Mais uma bola fora. O Tony Arbolino... Tem que passar, né? O Arbolino... Né? Eu acho que, como o empresário dele é o Carlo Pernat, que é um raposa velha da MotoGP, né? Ele vai conseguir uma Ducati e eu tenho a impressão... Descobridor apenas do Valentino Rossi, né? Do Valentino Rossi, pois é. E Max Biaggi, que era muito amigo do Max Biaggi também. Sim, exato. Muito amigo do Max Simoncelli. Max Simoncelli. Era também o empresário do... Ele também era o descobridor do empresário do André Iannone, que agora está parado. Do André Iannone. Exato. André Iannone, pois tem é. Espaço e agora ele está com Arbolino e Bastianini. São os dois as duas carreiras que ele está gerenciando. E o Arbolino, eu tenho a impressão que ele vai para o lugar de Gianantonio. Porque o Fábio Gianantonio não está conseguindo fazer. Ele tem uma moto tão boa quanto a dos outros e não está conseguindo andar. Eu acho que o Arbolino vai pegar essa vaga aí. São os dois que vão subir, né? O Acosta e o Arbolino. Sim. O de Gianantonio está em 15º no campeonato. Né? O Oliveira está machucado. O Morbidelli também é abaixo de tudo. Né? Mas assim, o que me impressiona, Marc Marques não participou de 3 corridas, né? Mas o que impressiona, bicho, é o Mir, cara. O Mir só tem 5 que participou de todas. Inacreditável. Porque o Rins não, é a mesma posição do Bezzecchi em relação ao Baer, sendo que o Bezzecchi ainda está em desvantagem de estar com a moto do ano passado, que não é uma grande desvantagem. Mas o Mir e o Rins, à primeira vista, a gente, o Mir se deu bem, o Rins não. Mas o Rins não tem a pressão do Marc Marques do lado do time dele. Oficial. Né? Isso, exato. Você vê que ele tem 47 pontos. Ele tem 47 pontos. E o Mir tem 5. Sim. Né? É inacreditável o negócio desse. Porque, muitas vezes, o piloto ser oficial da fábrica, hoje em dia, não é muita garantia de que realmente ele vai ser o melhor da fábrica, porque a pressão é muito grande. Eu já visto o Bagnaia, que eu tenho a impressão que está sentindo um pouco essa pressão. Né? E esse teu comentário vai junto com o seu comentário anterior, que o Di Giannantonio não tem desculpa para não andar bem. Desculpa. Isso. Né? Por quê? Ele está com a moto do Bezzecchi e do Marini. Sim. Né? Sim. Porra, é a mesma moto do Bezzecchi e do Marini. O Alex Marques está indo melhor que ele. O Alex Marques, sim. O Alex Marques as duas motos são iguais. O Alex Marques está na frente dele no campeonato, com todas as atrapalhadas. Né? Então, acho que o Di Giannantonio, acho que você tem razão, o Di Giannantonio vai rodar. E quem seria esse companheiro do Pedro Acosta? Né? Quem seria? Tem 2 fortes candidatos. Né? Sim. 3. Sim. Eu acho que o Paulo Espargaró provavelmente vai se aposentar. Né? Acho que sim. Pelo que eu ouvi dizer, até foi um comentário do próprio Pedro Acosta, né, que ou ele vai de laranja ou ele vai de vermelho. Evidentemente, eu acho que ele estava falando ou vai ser gás ou vai ser KTM. E eu acho que ele vai ficar na gás e é possível que... Quer dizer, eu acho até que é um pouco... Não acho uma boa, mas talvez fique ele e o Augusto Fernandes na Gás. Mas eu não acho muito bom, porque você não ter um piloto experiente na equipe é um pouco complicado. Né? Eu já visto que Remy Gardner e o Iker Lecuona, que andaram na KTM, não conseguiram... Iker Lecuona, não, o Raul Fernandes. Sim. Não conseguiram se desenvolver. Porque você precisa, eu acho que a combinação ideal é você ter um jovem como segundo piloto e um sujeito experiente ao lado dele. Ele pode ser até primeiro piloto jovem, mas tem que ter alguém experiente do lado dele para poder desenvolver. Pedrosa e Marques, né? Pois exatamente. Rossi e Vinales,
Né? Rossi Vinhales. Era esse. Rossi e Lorenzo. Rossi e Lorenzo, exato. E deu muito Quando certo. O Lorenzo entrou. Pois é. Hoje a gente está sem. Só queria fazer um parênteses, a gente está sem comentários, porque a gente está fazendo esse episódio gravado, porque no domingo tem um super evento aqui no Rio de Janeiro, que é o 17º Encontro de Motocicletas Clássicas no Alto da Boa Vista, na Pracinha do Alto, que é um lugar maravilhoso. O Nazareno vai estar lá, o Marco Túlio vai estar lá, eu vou estar lá, vai ter uma opção de gente. Então, a gente resolveu antecipar, porque não vai ter corrida esse fim de semana, mas isso não impede de você deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, se inscrever no canal, fazer o seu comentário sobre esses assuntos que nós estamos abordando hoje, né? E a gente já passou pela MotoGP, passou rapidamente pela Moto2, onde eu queria só mostrar a classificação, porque o Arbolino agora abriu uma vantagem sobre o Acosta, né, o Nazareno, de 25 pontos, que é uma corrida inteira. Mas mesmo assim, ele já estava à frente do Acosta, por menos pontos, acho que 11 pontos. Por quê? Porque o Acosta cai. O Acosta, ou ele vai para o pódio ou ele cai. E o Arbolino, o pior resultado é um 4º lugar. Enquanto o Acosta, o pior resultado é 11º, né? 11º. Eles estavam até empatados, né? Eles estavam empatados Estavam empatados. Desculpa. Estavam empatados. A diferença de 25 é justamente porque ele caiu, o Arbolino ganhou. Sim, exatamente. Estavam empatados. Então, a gente vê que a consistência é determinante. Especialmente na MotoGP, especialmente, porque, né? E muito mais nas classes de acesso, onde só tem 25 pontos em jogo. Como dá na Superbike, são 62 pontos em jogo a cada fim de semana. Então, se você não está no pódio, top 5, né? Top 6, top 8 é importante para chegar no fim do ano com chance de ataque, né? Ainda mais na Superbike, que tem menos etapas. São 12 etapas na Superbike, né? Mas com 3 corridas, são 36 corridas. Né? E a gente teve o cancelamento do GP do Cazaquistão. Você leva fé no GP da Índia, Nazareno? Olha, a Índia, hoje em dia, eu acho que é o quê? É o segundo maior fabricante de motocicletas do mundo, só perto da China, né? Ou até o primeiro, não sei. Acho que ela até passou a China, né? Acho que é em consumo, não é em produção, mas é em vendas, né? Em vendas, né? Pois é. Eu acho que é um lugar sem volta, né? Para ter um grande prêmio, né? Não tem, como a Indonésia, né? A Indonésia, eu acho que também é um dos lugares que mais vende moto no mundo e acabou ganhando o seu grande prêmio. Sem ter uma estrutura compatível, né? Sem ter uma estrutura muito boa. Tem que ter uma estrutura compatível, pois é. Mas o Cazaquistão já acho que é mais complicado porque não tem assim, muita tradição, né? Mas a Índia, com certeza, vai ter o grande prêmio, sem dúvida. É uma pena nós não temos o nosso, né? Era isso que eu ia te falar. Se o nosso mercado fosse mais expressivo, e os pilotos adoram correr no Brasil, todos os pilotos falam bem do Brasil, mas nós estamos disputando com mega mercados, né? E, infelizmente, nós não temos a quantidade de autódromos em condições de receber. Eu acredito que o de Goiânia, mesmo para receber a Superbike, teria que ser adaptado, aumentar a área de escapes e tudo, mas concordo com você quando você diz que, especialmente em 2023, as finanças estão ditando as regras, né? Tudo tem que dar lucro. As finanças estão ditando as regras, infelizmente. Mas, eu lembro do autódromo de Jacarepaguá que os pilotos adoravam aquele autódromo. E era bom para todo mundo, bom para os pilotos, bom para quem assistia, porque você tinha uma visão da pista toda. Mas, infelizmente... Assim caminha a humanidade, né? Menos autódromos e mais condomínios, né? Assim, não, mas é o barulho. Mas o barulho só muda. Primeiro, moto não faz barulho, faz som. Sim, né? Pois é. Faz música. Para nós que gostamos, faz música. Depois, o som que muda continua sendo alto. Entra britadeira, buzina, discussão, no tiro, né? Sim, e a gente tem que lembrar o seguinte, que você também conhece, lembra disso, na realidade quem chegou primeiro foi o autódromo de Jacarepaguá. Depois a civilização chegou. Então, se as pessoas reclamam do barulho, elas podiam ter evitado de ir para lá. Era uma questão de... E toda aquela história se perdeu. Toda aquela história do autódromo
não só da moto, mas da Fórmula 1, da Fórmula Indy, tudo que aconteceu ali acabou, não tem memória, não tem mais nada. E você falou, abordando o assunto som, áudio e tal, eu queria falar um pouco de elétrica. Como é que você viu essa mudança de equipamento e essa primeira etapa da moto elétrica, que agora virou um campeonato mundial com 16 corridas em 8 etapas, com já o bicampeão, a experiência fazendo diferença aí na classificação? Sim, sim. Eu achei a troca daquela enérgica para a Ducati foi uma grande coisa, né? Porque a Ducati realmente, seja elétrica, seja combustão, moto esportiva é com a Ducati, né? E essas motos são bem mais rápidas, né? Elas já provaram nesse primeiro grande prêmio aí, que já bateram o recorde longe das enérgicas, né? E realmente eu acho que deu um salto de qualidade muito bom. E elas perderam 25 quilos, né, se não me engano. Perderam 25 quilos em relação à enérgica. Quer dizer, é um senhor regime, ajuda muito na hora das ultrapassagens, né? Das manobras, da mudança de direção. Elas eram mais lentas do que a Moto 3, agora elas são mais rápidas do que a Moto 3. Agora estão mais rápidas, pois é. E eu achei as duas corridas muito interessantes. Eu só acho que o nível dos pilotos é que poderia ser um pouco mais alto, porque ficou assim uma espécie, ficaram blocos bem separados, né? Os três primeiros, o Jordi Torres, o Garzó e o Matteo Ferrari, eles fizeram uma corrida à parte e o resto fez a corrida mais para trás, e tem aquele grupinho que só anda lá no finalzinho, né? Agora, eu acho, por exemplo, o Eric tem uma grande oportunidade esse ano de ser campeão mundial, né? Porque pelos tempos que eu vi ele fazendo na pré-temporada, eu acho que ele tem tudo para ganhar esse título, né? Sim, o Torres, felizmente, para o Eric, não fez a pontuação máxima, né? Não fez a pontuação máxima. Fez perto. Pois é. Fez 45 de 50. Então, o Eric entra com um atraso de 45, né? Sim, então, são poucas etapas, né? Com 10 etapas, né? Com 250 pontos, ele entra com um atraso de 15%. Né? Sim. Então, basta... assim, ainda bem que foi na primeira etapa, né? Porque... Sim. Ele perdeu a chance de errar. Né? Isso ele perdeu a chance de errar. Sim. Ele tem que pontuar em todas, não pode cair, não pode. Ele tem que tirar no mínimo, ele tem que tirar no mínimo 5 pontos do Torres em todas as corridas até o final. Sim, né? Sim. Mas aí ele conta com uma certa, acho que ele conta com uma certa vantagem de ter ainda o Garzó e o Matteo Ferrari, que podem realmente tirar pontos do Torres, né? Aí que eu digo que poderia ter os outros pilotos poderiam ser de um nível um pouco melhor, porque ajudaria a embolar um pouco mais, né? Dividir essa pontuação, né? Dividir um pouco mais a pontuação, né? Porque quando você não tem gente para tirar pontos, ali, como você disse, tem 2 blocos. Tem um bloco dos experientes, né? Que estão com um horizonte muito restrito, e dos novatos que, por um motivo ou por outro, porque não tem recursos, ou porque não estavam na equipe certa, ou que queimaram a oportunidade, como é o caso do Zanoni. O Kevin Zanoni andava bem, né, na Moto 3, e depois não conseguiu desenvolver na carreira. O próprio Garzó, o Ferrari tentou a Superbike, também não deu certo. Então são pilotos meio remediados, ou pela idade, ou pela falta de oportunidade. E o Eric ali, ele se sobressai, né? Teoricamente, desde 2019, ele é o mais veloz. Mas se o Torres tem muita estratégia de corrida, mostrou isso no sábado, o Eric não tem tanta, né? Sim. Ele tem sofrido um pouco com esses problemas de falta de estratégia, né? Porque... nós vamos continuar torcendo por um futuro brilhante para o Eric, porque o Eric se consolidando, ganhando um título mundial, o interesse pelo motociclismo esportivo no Brasil vai crescer muito. Vai crescer muito. E o Eric está numa boa equipe, numa categoria monomarca. Ele foi o mais veloz na pré-temporada. Ele foi o mais veloz em todas as pré-temporadas.
Todas as pré-temporadas, desde né? 2019. Então, para ele é levantar a cabeça e buscar na pista. Mas eu concordo quando você diz que a falta de adversários fortes facilita para o Torres, porque o Torres vai lidar com essa vantagem que ele tem. Sim, né? Sim, facilita, porque é menos gente para tirar ponto. Quando o Eric ganha uma corrida, é menos gente, porque não adianta ele ganhar e o Torres chegar em segundo. Ele precisa de gente entre os dois para poder... Quando ele não ganha, ele chora e tira a vitória do outro. Como pois é. Lá em Valência, porra, eu achei, eu não sei o que você achou daquela atitude lá de... O Aguirre tinha vencido o campeonato, né? Tiraram o campeonato do Aguirre porque o Torres estava desolado lá e tal. Enfim, são os bastidores. A gente vê, nós que acompanhamos, né? A gente vê a ponta do negócio. Mas o submundo, a gente vê o mundo. Mas o subterrâneo é imenso, é enorme. Tem uma série de fatores, na sua maior parte financeiros, mas que influenciam e mudam o resultado. Mas, de toda forma, é bom a gente ter um brasileiro competindo, né? Abrindo até um pequeno parênteses aqui, a própria vitória do Humberto Bayer, né? Sim, né? Claro. Poxa, foi absurdo tirar a vitória dele. Foi garfado. E eu acho que aí é que entra, a gente pode até chamar de síndrome do vira-lata, mas eu acho que entra muito a questão de ser brasileiro, porque aquilo foi absurdo. Ele não cometeu... Ele não cometeu nada que os outros não tenham cometido também. Nada que os outros não tenham cometido, pois é. Aquilo foi um absurdo. Foi um absurdo. Aí a gente vai para aquela declaração do Miller sobre o Morbidelli. É brasileiro, chupa roda. Porra, o Miller não chupa roda, não pega roda. Eu marco mais. Todo piloto faz isso. Já tem essa síndrome, né? É como a síndrome da vilania do Marc Marques, né? Sim. O pessoal pediu uma punição para o Marc Marques por ter sido posto para fora da pista pelo Bezek. Porra! Sim. Pois é. Nossa, cara, não acredito que tenha sido por querer. Por exemplo, a manobra... Sabe o que me lembrou essa manobra do Vinhales e o Bagnaia? O Rossi e o Marques na Argentina. Sim, exatamente. 2018. Lembra? 2018, que o Rossi deu... Acho que ele deu... O Bagnaia entrou do lado, mas ele já sabia que o cara ia abrir. Como o Marques entrou do lado também. Assim, manobras que hoje seriam puníveis, né? Mas não foram, nem na época, nem no domingo. Né? Sim. Mas que são controversas. Como foi controversa aquela vitória do Valentino lá em Assen, que foi a última vitória dele. Né? Que, o Marcos me bateu, aí eu passei reto na chicane. Claro, sempre vai ter. E agora você tem 300 mil opiniões, porque tem 300 mil câmeras de ângulos diferentes. De ângulos diferentes. E eu acho também que vai muito isso, até o próprio futebol está mostrando isso, que quando você coloca uma câmera lenta, é um aspecto. Agora, a câmera em velocidade normal, a gente vê que não é bem assim. São frações de segundo. Sim, e a velocidade, exato, a velocidade, né? A velocidade, o próprio tombo do Marini, que o Alex Marques acertou o Marini, ele não tinha o que fazer ali, porque ali é fração de segundo. Você não tem como desviar uma moto assim. A moto tem a trajetória dela, não tem como desviar. Acho que foram mais de 90, acho que foram 91 tombos no fim de semana. Pois é. Eu acho que a temperatura ajudou bastante, porque você tinha, às vezes, 18 graus, 16 graus na ambiente, 22, 23 na pista. Eu acho que é um pouco frio para um pneu. Eu acho que é um dos GPs que mais derruba é o da França. Se não for o que mais derruba, é o da França. Pelo menos a gente foi brindado com o tempo bom todos os treinos, né? Porque sim. A França não era a perspectiva, né? A perspectiva não era a perspectiva, pois é. E a França sempre chove muito, né? E apesar de pena que... uma corridinha na chuva também vai bem, né? Não, vai bem. Aquela da Argentina, a Argentina foi muito boa. O Bagnaia não tanto, né? Mas assim, foi uma coisa muito boa. Muito boa. Mas, de toda forma, a gente ter, para quem torcer, é muito bom, né? Que o Eric consiga se recuperar. Sim, teve uma contusão grave, né? Sobre as escolhas do Eric, eu já não comento mais, porque não altera nada.
cada um faz as suas escolhas ao longo da vida, ao longo da carreira, de moto e a pé, e toda escolha envolve uma renúncia, uma consequência, e assumir as consequências dos próprios atos. E o Eric é um homem, né? Não é mais um garoto. Então, mas a gente tem um garoto se sobressaindo muito, né? Que você sabe, que é Diogo Moreira. Fala aí. Diogo Moreira. Qual é a sua opinião sobre o Diogo? O Diogo, eu acho ele fantástico. Eu acho que ele realmente está brilhando muito nesse ano no Mundial. Ele agora teve esse tombozinho aí na França, mas é normal, isso é do jogo. Mas eu acho que ele tem uma grande uma grande vantagem em cima dos outros concorrentes ali ao título, é que ele tem estado sempre entre os primeiros colocados, né? E isso é fundamental para você ganhar um título mundial, porque não adianta você ganhar uma corrida e chegar em 15º na outra, isso não resolve. Você tem que, para ser campeão, você tem que ter a consistência e a regularidade, e eu acho que ele estava muito bem, teve esse percalço desse tombo, mas é um piloto realmente muito rápido, que dá gosto de ver realmente. Muito rápido, bem. E ele tem uma coisa que a gente não via muito nos pilotos brasileiros que chegavam no Mundial, que estavam perto do Mundial, que é o corpo a corpo, né? A disputa, né? Ele não foge da disputa, né? Se alguém quiser jogar em cima dele, ele dá o troco. Eu acho isso muito importante, principalmente na Moto 3, né? Sim. Que a Moto 3 o tranco é legal, né? O corpo a corpo é legal, né? Sim, porque as motos são muito iguais, né? Muito iguais, pois é. Então, existe uma questão de os pilotos mais experientes querem amedrontar os mais jovens, né? E jogam a moto em cima mesmo, e o negócio é um pouco... Mas eu gostei muito dele, eu gosto muito dele, eu acho que ele tem grande chance, e acho que briga sério pelo Mundial esse ano. Está faltando a primeira vitória, mas acho que é coisa de tempo, questão de tempo, vai chegar logo, e vai brigar pelo Mundial. Vai brigar pelo Mundial, com certeza. Pois é, e faltam 15 corridas, né? Então a gente tem 10, 250 mais 5... 375 pontos em jogo, então dá para buscar. Sim. Mas agora, o Daniel Gado foi muito bem, está indo muito bem. Foi muito bem, está indo muito bem. Se você olhar no campeonato, eles estavam empatados, né? Depois aí o Olgado conseguiu esse resultado. O Ortolá está indo muito bem, o que desmistifica, né? Eu acho que o que eu queria só te dizer, antes de você dar essa sua opinião, que isso desmistifica um pouco o negócio da equipe, porque a gente escuta muito criticarem o Diogo, porque a equipe é fraca, não sei o quê. Pô, a equipe do Ortolá, eu acho que é menos forte do que a do Diogo. Sim, tá? sim. E o Ortolá encadeou 2 vitórias e um 4º lugar e assumiu a vice-liderança do campeonato. Vai ser um osso duro que não é, né? Sim. O próprio Olgado, eu esperava mais dele no ano passado, porque ele foi, em 2021, ele foi campeão da Júnior Moto 3, né? Ele foi campeão da Júnior Moto 3 e já entrou direto no time oficial KTM do Aquiaio, né? E aí eu esperava mais. Aí entra justamente, é isso que eu ia dizer, entra justamente a questão da pressão. Agora ele foi recuado para o time Tech 3, está andando melhor do que... Ele foi recuado para o time Tech 3 e andando melhor. E a Tech 3 e a KTM, eles são unicarnes. Porque a Tech 3 ela é politicamente forte. Porque o Poncharal lá é o presidente da IRTA, né? O presidente da IRTA, isso. Sabe? Ele representa as equipes, ele representa as equipes, ele é o representante das equipes na IRTA. Então, isso dá a ele uma influência muito grande. Então, ele, dentro da KTM, deve falar, eu quero equipamento igual. Que foi o que tem acontecido com ele. Você viu? Aqui o Pedrosa usou aquela antena de TV lá, o defletor traseiro quadrado, ele estava usando triangular, as Gasgas estavam com quadrado na corrida, né? Estava com quadrado, isso. No GP seguinte. Então, eu acho que há um convívio que garante a ele um equipamento idêntico, ou muito perto disso, dos pilotos de fábrica, nas categorias Moto 3 e MotoGP, né?
E eu concordo com você quando você fala que o Olgado, com 17 anos, na equipe oficial, onde o Diogo testou, né? O Diogo testou na moto do Maziar ano passado. E não fechou, não sei por quê. Coisas do subterrâneo, mas não fechou. Poderia ter fechado, né? E estaria melhor situado, como estão os companheiros dele. O Yamanaka está na Gasgás. Por que o Yamanaka está na Gasgás? Porque deve ter alguma coisa no empreendimento que o favorece. Porque se comparar o desempenho do Yamanaka com o do Diogo, não dá para comparar. Né? Não dá para comparar. Agora então, tem alguém, como ele é japonês, deve ter alguma empresa forte por trás dele que está bancando a entrada. Segura o Nakagami lá, né? O que segura o Nakagami lá na LTR? Sim, o que segura o Nakagami lá? Nacional é o passaporte, né? É o passaporte, pois é. Né? E talvez, como o Ogura está indo mal, porque está lesionado e tudo, o Nakagami ainda tem uma sobrevida lá. Ainda tem uma sobrevida. Como o Aoyama também teve quando era piloto, né? Depois da 250, quando ele foi para a MotoGP, ele conseguiu ali espaços, como o Okada, né? O Okada. Era o Okada e o Durham, né? Isso, Então, a nacionalidade ajuda. No caso da Espanha, eu acho que a nacionalidade já atrapalha, porque já tem muito espanhol. Mas como eles são muito bons e tem um contingente interminável de pilotos, sempre vai ter espanhol. E o Rossi conseguiu renovar o motociclismo italiano. O Rossi italiano. Renovar, né? Sim. São exceções os pilotos que conseguem crescer na Itália fora da equipe do Rossi. Fora da academia. Da academia. Tanto que o Biaggi tentou seguir na mesma trilha e não aguentou. Não aguentou a despesa. Né? Aí recuou e tal. Está lá, da trilha, está com a equipe do Campeonato Italiano, mas tirou a equipe do Mundial. E a equipe do Mundial. No Mundial, a gente tem um Diogo que tem o dom da pilotagem, né? Pilota qualquer coisa, né? Pilota qualquer coisa. E temos um celeiro, que é a R3 Cup. Né? R3 Cup, isso. Né? Que está levantando. Como é que você está vendo o Campeonato Brasileiro nessa nova fase? MotoGP, incorporando. Como é que você está vendo essa temporada do Campeonato Brasileiro? Eu acho bem interessante, né? Eu tenho gostado mais justamente da R3 Cup, né? Dessas categorias de base que realmente são, eu acho que é o celeiro do esporte, né? As categorias maiores eu já acho que também acho muito válido, porque o lugar de acelerar é na pista, né? Então os pilotos eles têm que realmente hoje em dia você tem uma moto grande, uma moto dessas esportivas, super esportivas, você tem que acelerar na pista, né? Então não tem sentido você. Então eu acho que esses campeonatos de Moto 1000 GP eles são bons, são muito interessantes, mas eu acho que justamente eles têm que preparar mais são as R3 Cup, as categorias de acesso, porque essas realmente é que vão trazer o futuro do esporte, né, que a gente gosta e que a gente quer ver lá fora, né? Está até muito bem representado, porque as corridas da R3 Cup lá que correm junto na Europa, né? Na Europa, o Superbike, os brasileiros estão dominando lá. O Gustavo Manso já ganhou 2, né? A gente tem um contingente imenso de pilotos, né? E eu acho que concordo totalmente contigo quando você fala que é sempre importante ter as categorias esportivas de todas as cilindradas, para o motociclista acelerar na pista. Porque mesmo na pista, a segurança é limitada, né? Mesmo na pista. Limitada. Mas assim, a gente tem hoje 2 grandes campeonatos, ou campeonatos de asfalto, que são o Superbike Brasil e o Campeonato Brasileiro, que agora tem essa chance dela no MotoGP, de onde sai a R3 Cup, você lembra, era da Superbike Brasil. Era Junior Cup e R3 Cup. E aí iam para as cilindradas maiores. Depois, aí surgiu a Copa CBE 500, né? A Copa 500 da Honda, monomarca também, que virou 650. Aí a Yamaha saiu, e com a saída da Yamaha, o Campeonato Brasileiro, que era muito pobre de recursos, muito pobre de visibilidade, muito pobre de interesse, começou a crescer a reboque da R3 Cup. Né? E o Superbike Brasil conseguiu se equilibrar com as categorias mais disputadas, que são a Junior Cup,
e a CB 650E, né, que são as mais equilibradas. Então, abriu espaço para um campeonato mais no estilo Superbike, que é o Superbike Brasil, e um campeonato mais parecido com o Mundial de Superbike, que é o que se pretende fazer para o brasileiro, com o Gilson Scuderer voltando. E dar resultado lá fora. Né? E tem que dar resultado lá fora, porque se não der, não vai ter. Porque o Euro é 6-1, 6,5. Eu conversei com o Alan Douglas, que é o chefe desse projeto todo, da Yamaha, e ele falou, olha, a gente montou um apartamento em Barcelona, concentrava todo mundo lá. Porra, a gente pagava muito caro para ter centro lá em Barcelona, e os pilotos, que são todos jovens, o Eduardo Burke vai começar amanhã não, quer dizer, o Ardo está nesse momento, no domingo, quando esse programa for pro ar, ele está no Master Camp, é o 4º brasileiro aí para o Master Camp, tem 16 anos. Então, 16 anos. Normal ter saudade de casa, da comida, da família, da namorada, né, sei lá, de tudo, né, dos amigos. Então, agora estão fazendo assim, vai, corre e volta para casa. E corre na R3 Brasil. Então, estão sempre treinando, estão sempre, talvez, financeiramente, eu acho que mais ou menos bate, né, porque as passagens estão muito caras. Né? Mas para a autoestima, né, para o piloto, para a confiança de cada um, acho que fez diferença. Fez diferença, pois é. E todos eles estão andando muito bem, todos 3. Né? O Fontainha também está andando muito bem. Fontainha, o Burro, o Manso, o Turquinho e o Enzo que é o nosso quinteto lá na Europa. Né? Estão todos indo muito bem. E, assim, tem uma carreira que pode acontecer. Eles podem ir para Super Esporte, podem ir para Superbike, podem crescer, né? Podem crescer, exato. Cresce num campeonato paralelo ao da MotoGP, mas é muito válido também. É muito válido. Pois é, porque você viu, o Dalinha falou um negócio esse fim de semana. Eu quero ter uma equipe de Moto 3. Ele quer ter uma equipe de Moto 3 para fazer o que a KTM faz, que fez com a Costa, que fez com o Martin, né, que fez... Com o Martin nem tanto, mas fez com a Costa com certeza, com o Remy, né? Com o Jack Miller, que foi cortado pela Honda, e aí vem os outros e pegam, né? Que hoje são todos, são todos formados na KTM. A maioria são formados na KTM. E infelizmente, a Yamaha não tem uma moto, e não vai ter, porque essa categoria, a Moto 3 deve mudar, e a Super Sport 300 também deve mudar. Então, se a Super Sport 300 já está dando certo, é melhor concentrar lá, porque o Diogo é um ponto fora da curva, cara. Para você ir para um campeonato como foi o Eric, que depois voltou para a Moto 3, que o Eric começou na Moto 2. A meu ver, ele já é passado. Mas a escada é o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau. Como a escada da Superbike a R3 Europa, aí o campeão já tem a inscrição garantida no Mundial. Você vai fazendo a escala, né? Como é aqui, a R3 Brasil te dá um subsídio para você correr a R3 Europa. Não te paga tudo. Sim. O motociclismo, você sabe, é caro, né? Então, é caro, é muito caro. Né? Então, tudo é caro. Né? Então, em sendo caro, se você tiver um apoio de uma fábrica ou de um projeto, é menos difícil você se sobressair. Sim, exato. Exatamente. A questão toda é você ter realmente a base forte, porque o que fez os espanhóis e os italianos hoje dominarem a motovelocidade? É que eles têm 200, 300 pilotos na base, então sobem 10, 15. A gente tem hoje o Diogo lá, não tem mais ninguém, porque a nossa base é muito pequena, né? Eu acho que você tem que realmente fomentar essas categorias de base, seja em autódromo ou até mesmo em kartódromo. Né? E tem muitas... Essa garotada toda começa em kartódromo, né? Na Espanha, na Itália, né? O Eric foi campeão mundial de setentinha, lembra? De setentinha, lembro. Mas ele tinha recursos, ele tinha como ir morar na Espanha. Né? Mas para esses outros, não tem como morar na Espanha. Não tem como morar na Espanha, pois é. Eu acho que aqui no Brasil já seria interessante isso. Já seria interessante ter, de repente, fomentar muito essas corridas em kartódromo. Também acho.
talvez já tem algumas motos, mini motos fabricadas aqui, né? E é jogar isso para... Na Malásia tem, na Indonésia tem corrida de scooter, corrida de motoneta, né? De tudo. Pois é, de motoneta, de tudo. Na Inglaterra tem. Na Inglaterra tem um campeonato de scooter. Tem um campeonato só de motoneta. É impressionante. O Nazareno, eu queria saber, a gente já está com mais de 1 hora de papo, eu sei que você tem as suas atribuições, mas eu queria saber, você particularmente, você é motociclista desde quando? Qual foi a sua primeira moto e qual é a sua moto atual? Olha, eu sou motociclista, eu comecei com 16 anos, eu comecei já a andar um pouquinho de moto, mas moto emprestada, moto do meu tio, motinhos emprestados. Na realidade, nem era moto, era lambreta. Naquela época era lambreta, mas lambreta mesmo, daquelas que você passava a marcha na mão. E eu tive a minha primeira moto com 18 anos, foi uma Honda CG 125. Depois passei para a CB400, né? Assim que lançaram, eu consegui pegar uma, porque era difícil. Elevou a autoestima. A CB400, quando saiu, elevou a autoestima. Elevou a autoestima, porque era uma coisa realmente... Era uma moto grande. Era uma moto grande. Uma moto grande, no Brasil era uma moto grande. E depois, evidentemente, todo mundo que gosta mesmo de moto, acabei... Ou é a 7 Galo ou é a RD350. Né? Aí eu fui para a RD350 porque eu era apaixonado pelas TZ. Naquela época eu já era apaixonado pelas TZ 350 e aí a RD era uma TZ de rua, não tinha jeito, aquele barulhinho, aquele som dos dois tempos é um negócio que deixava a gente encantado. Né? E andar com aquela moto eu fiquei 4 anos com ela, que infelizmente foi roubado, mas os 4 anos que eu fiquei com ela, eu consegui andar mais de 60 mil quilômetros com ela, porque... Essa foi a fase vida louca, gostoso, né? Foi a fase vida louca, porque era muito gostosa. 60 mil quilômetros de vida louca, pô, então sobrevivente. E atualmente você tem que era muito... Atualmente eu estou com uma Suzuki Gladius, né? 650, já tem uns 4 anos, mais ou menos. E é uma moto muito boa. Que cor? Azul e branca? Que cor é? Não, ela é cinza. Cinza e vermelha. Cinza? É cinza, cinza, preta e o quadro vermelho. Né? Que realmente, agora aqui no Rio de Janeiro está um pouco mais difícil, né? A gente tem que partir para umas motos menos visadas. Né? A Gladius, inclusive, quando eu comprei, ela logo saiu de linha, né? E foi ótimo, porque assim as peças continuam no mercado, mas a moto saindo de linha tira um pouco da visibilidade para o amigo do alheio aí, que está difícil. Aqui no Brasil está difícil. Muito satisfeito com ela. Muito satisfeito com ela, é uma moto tranquila, que não tem assim, nenhum motorzão, mas... Não, te leva, te traz. Assim, a minha moto eu nem lavo. Eu nem lavo. Pô, tu não vai lavar a moto? Não vou lavar pra quê? Pois é. Pô, já enferrujou. Pô, deixa enferrujar. Né? Infelizmente é assim que é a situação. Mas acho que essa situação não é só no Brasil. Também é mundial, porque o mundo inteiro está meio em crise. Mas eu queria te agradecer muito a conversa que nós tivemos hoje. É uma pena que o Marco Túlio não tenha conseguido entrar. Eu que agradeço a oportunidade. Ser entrevistado por você é uma honra. Nós vamos conversar ao longo da temporada para a gente ir avaliando e adaptando as situações que são muito mutáveis. Eu acho que esse campeonato, isso que eu queria, uma perspectiva tua do Campeonato Mundial de 2023. Como é que você vê? Assim? Bom, eu vejo assim, o Bagnaia como bicampeão. Acho que ele vai ganhar, até porque eu acho que o grande adversário para ele esse ano seria o Marc Marques. Se tivesse moto, com certeza seria o grande adversário. Mas, tirando o Marc Marques, eu só vejo o Bastianini, que tem a mesma moto que ele e tem realmente um estilo de pilotagem muito agressivo, muito bom, que poderia dar um pouco de trabalho a ele, mas sem esses dois agora, com o atraso que eles têm, eu acho que o Bagnaia ganha, fatura esse segundo título. E na Moto 2 eu vejo o Arbolino como, apesar de eu achar o Acosta
bem mais rápido, bem mais piloto que ele, mas eu acho que ainda está precisando um pouquinho de maturidade. O Arbolino, eu acho que já atingiu esse nível de maturidade. E vai chegar lá. Na Moto 3, a gente torce sempre pelo Diego, né? Pelo Diogo, para ele ver se ele ganha esse título, né? Vai ficar por ali. Eu acho que o Olgado é o piloto que está mais assim à frente, mas eu vejo muito o crescimento desse Ivan Ortolá, que também é um bom piloto, e está andando muito bem. A Moto 3 realmente é difícil dar uma previsão. Uma loteria. Ainda tem uma Ziad Honda, né? Tem bons pilotos na moto. Tem Fenati, que é sempre maluco total. Exato. A Moto 3, inclusive, um fator que me deixa um pouco preocupado é ver que a Honda realmente largou de mão, né, a moto deles. Né? Hoje em dia só dá KTM, né? Não tem KTM nos seus vários nomes, né? Porque Gás, sim. QG Moto, todas elas são KTMs. Né? E realmente... Se está dando certo na MotoGP, por que não fazer o mesmo na Moto 3? Pensou a KTM, né? Mas pois a Ducati na MotoGP tem 8 motos, vamos ter 8 motos aqui também. Acho que tem mais de 8 motos. Tem mais de 8 tem motos. Mais. Pois é. E aí a Honda, acredito eu que por não estar andando bem na MotoGP, está concentrando os esforços na MotoGP, largou as outras categorias de mão. Né? Não só a Moto 3, como a Superbike, largou praticamente tudo de mão, né? Para se concentrar na MotoGP. E isso é um pouco chato, porque é sempre bom a gente ter várias marcas, né? Eu gosto muito assim de ter várias marcas, né? Eu acho que isso engrandece muito o esporte, né? Você ter a disputa entre marcas, né? Mas, infelizmente, o panorama é esse. O panorama é esse e a gente gosta de corrida de qualquer jeito, seja quem for. É verdade. De qualquer nível a gente vai no Carioca, a gente vai no Paulista, vai no Mineiro, vai a todas. Pois é. Muito bom. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Vamos ver se a gente consegue marcar um papo a 3 com o Marco Túlio também participando. Sim. Vamos ver e lembrando a todos que nesse domingo tem aí o encontro de motocicletas clássicas no Alto da Boa Vista. É um encontro espetacular. Espetacular. Você pode ter uma moto moderna, ou a pé, ou de carona. Vale a pena ir. Nós vamos estar lá, o Marco Túlio, o Nazareno e eu vamos estar lá. Deixe seu like se eu gostei, deixe seu comentário sobre o que nós falamos, crítica, sugestão, para a gente, no próximo papo, evoluindo sempre. É isso que nós queremos, fortalecer o motociclismo esportivo, internacional e especialmente o nosso motociclismo esportivo brasileiro, que depende tanto de incentivo. Né? Com certeza. Então, valeu, muito obrigado, Nazareno. Valeu. Um bom domingo a todos. Obrigado a você. Valeu, aquele abraço, até o próximo Papo Mundo Moto. Aquele abraço. Acelera, Brasil, acelera Diogo Moreira. Acelera Eric Granado. Vamos lá. Abraço. Valeu, Nazareno. Abração. Valeu.